Muito boa tarde, meus queridos amigos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem este convite. Espero que me estejam a ver e ouvir bem. Só aqui. Espero que me estejam a ver e ouvir bem. Eu vou só aqui confirmar que o som e a imagem estão a chegar. Aqui o palestrante é em simultâneo o técnico que está aqui a controlar a transmissão. Penso que sim. Penso que a imagem e o som estão a chegar em boas condições. Então, meu nome é Marco Almeida, eu sou constelador familiar, estudei constelações familiares aqui em Portugal e também na Alemanha e Espanha. Portanto, temos feito algum trabalho aqui em Portugal e temos procurado expandir esta visão da constelação familiar que o Bert Hellinger nos deixou e que a sua esposa, a Sophie Hellinger, continua, não é? Continua a divulgar o seu trabalho e também ela traz a sua contribuição. A ideia de fazer estas palestras online, esta é a segunda, surgiu no contexto desta situação em que estamos a viver, não é? E o objetivo é dar a conhecer os conceitos essenciais em que se baseia a constelação familiar criada por Bert e Sophie Hellinger. E dessa forma transmitir estes conceitos para que possamos compreender as implicações sistémicas dos sistemas familiares e o seu impacto na nossa vida pessoal e profissional. Também tomar conhecimento dos campos de aplicação desta prática nas áreas da família, da educação, da saúde, das organizações, da mediação, do direito, por exemplo. E promover a partir deste conhecimento e desta experiência processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e transformação. Estas palestras são transmitidas através destas plataformas, neste caso estão a ver a partir do website, não é? E são essencialmente gratuitas, tendo como opção fazer uma doação para uma instituição. Nesta semana escolhemos a Unicef Portugal e se tiverem a oportunidade e puderem, sejam €1, $1, R$1, é dinheiro bem empregue. São instituições oficiais e que estão a ajudar a sociedade também, as pessoas mais necessitadas, sobretudo as crianças, nesta fase de isolamento que estamos a viver. Uma nota importante que eu vos queria transmitir é que com esta jornada o objetivo é partilhar o conhecimento e as experiências dos vários palestrantes que vamos ter ao longo destes dias, com vista à expansão desta filosofia que o Bert e a Sophie Hellinger nos transmitiram. Esta jornada não é um curso de formação que habilite as pessoas como consteladores familiares. A habilitação como constelador familiar é um percurso que tem que ser vivido, tem que ser experienciado e é longo, e é um percurso que na verdade nunca termina. Nós estamos sempre a aprender e até com a repetição de alguns temas acabamos por, consoante também o estado em que nós estamos de consciência ou a situação em que estamos na nossa vida, acabamos por, ao repetir um assunto, ao voltar a ver, ao voltar a tomar contacto, nós acabamos por ver coisas que não vimos antes, porque também os pontos cegos que temos atualmente não são os mesmos que tínhamos antes. Então, feita esta breve introdução, só aqui confirmar se efetivamente estão a ver e a ouvir bem. Se puderem dar-me aqui um feedback através do chat, eu agradeço. Eu não estou aqui neste momento a ver o feedback, peço só um instante. Sim, creio que sim, creio que está a chegar bem. Pronto, vamos continuar. Então, eu não sou particularmente um viciado no PowerPoint, nas apresentações, mas para este efeito eu criei aqui uma organização, uma estrutura também para ajudar a compreender
estes conceitos, estes princípios básicos de vida, as ordens do amor, como o Bert Hellinger nos transmitiu. Estes princípios básicos de vida são fruto da observação que ele fez ao longo de muitos anos de trabalho. Ele teve uma vida longa, ele deixou-nos, partiu para outro plano no ano passado, um pouco antes dos dias intensivos na Alemanha, e deixou-nos uma grande obra e uma grande experiência de vida que ele nos transmitiu ao longo dos anos em que esteve connosco e que está disponível para todos nós. Eu vou então compartilhar esse documento e começar então a falar-vos um pouco daquilo que são os princípios básicos de vida conforme Bert nos ensinou. Então, a constelação familiar podemos chamar-lhe o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento, o conhecimento como nós o conhecemos, se nós pensarmos em conhecimento científico, o conhecimento científico é um movimento. É um movimento que abarca algo que até uma certa altura é desconhecido e tem por objetivo apropriar-se desse conhecimento até então desconhecido para podermos então dispor desse conhecimento. O conhecimento fenomenológico é um movimento que se inicia quando nós nos detemos durante o esforço em abarcar o desconhecido e olhamos não para um determinado objeto, mas para o todo. O exemplo que eu vos posso dar a respeito disto é quando, por exemplo, nós olhamos para uma árvore no meio da floresta. Quando nós olhamos para uma árvore no meio da floresta e a observamos, nós sabemos que a árvore tem raízes, que tem um tronco, que tem ramos, não é? Que tem folhas, que tem frutos. E assim observamos e aprendemos algo sobre essa árvore. Contudo, se focarmos o nosso olhar apenas na árvore, nós vamos perder de vista a floresta. Ao passo que o conhecimento fenomenológico permite-nos observar, ampliar o olhar, deixando de olhar somente para a árvore, para então podermos olhar para a floresta. A imagem que podem ter a respeito disto é dar um passo atrás, dar 1 ou 2 passos atrás para criar espaço para observar o todo. E quando nos deixamos levar por esse movimento dentro de uma determinada paisagem, ou uma tarefa que tenhamos para resolver, ou um problema, notamos como o nosso olhar fica ao mesmo tempo pleno e ao mesmo tempo vazio. Pois só podemos pôr-nos essa plenitude quando primeiro prescindimos dos detalhes, ou seja, quando nos permitimos ampliar este olhar, deixando de olhar para um elemento específico, mas olhando para o todo. Falando aqui um pouco de Bert Hellinger. O Bert Hellinger nasceu em 1925, ele estudou filosofia, teologia, pedagogia. A sua formação religiosa levou a integrar uma ordem religiosa católica e ele trabalhou como missionário na África do Sul. Isto é uma introdução muito breve sobre a vida dele, porque ele há uma biografia recente dele que recomendo vivamente ler. Mas, continuando então, mais tarde ele trabalhou como missionário na África do Sul e no início dos anos 70 deixou a ordem católica e dedicou-se à psicoterapia. Bert, nos últimos anos, ele preferia que não dissessem que as constelações familiares eram uma psicoterapia, antes uma filosofia de vida, e eu vou desenvolver esse tema ao longo desta palestra de hoje. Então, ele foi influenciado teve a influência de inúmeros pensadores. Estes são alguns deles: o Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, Levi Moreno, criador do psicodrama, Virginia Satir, que desenvolveu as esculturas familiares, que são precursoras das constelações sistémicas, e o Rupert Sheldrake, que é um biólogo britânico que formulou a teoria dos campos morfogenéticos. O Rupert Sheldrake é um homem muito importante no desenvolvimento da constelação familiar, com o enfoque de Bert Hellinger, sobretudo com esta teoria dos campos mórficos ou morfogenéticos. E porquê é que isto é importante? Porque nós, quando falamos de constelação familiar, falamos também de campo. E o campo que se fala na constelação familiar, que o Rupert Sheldrake ajuda a compreender,
Também pode ser chamado de campo mórfico ou morfogenético. Eu vou aqui partilhar novamente a tela. Só um pouquinho de paciência. É importante, então, ter esta noção do que é o campo mórfico ou morfogenético, esta energia que em que cada um de nós com que cada um de nós está em contacto e que, de acordo com os estudos que o Rupert Sheldrake fez, nos ajuda a compreender também de que forma nós estamos conectados uns com os outros. E há essa ideia de campo, também falamos nela, quando falamos de constelação familiar, sobretudo naquilo que diz respeito ao campo da família, em primeiro lugar, que é aquele em que me vou referir hoje. Então, em primeiro lugar, nesta ideia da constelação familiar, surge a teoria sistémica, que foi desenvolvida por terapeutas familiares no fim do século passado e que fornece a base teórica para compreender as dinâmicas que emergem nas constelações. A teoria sistémica reconhece que todos os elementos dentro do sistema, como os membros de uma família, são interdependentes e interativos e que cada elemento tem papéis específicos e desenvolve o seu próprio modo de relacionamento com cada um dos outros elementos. Isto torna-se muito claro quando nós, por exemplo, pensamos numa frase como esta que está aqui no ecrã, que é: os pais são os pais e são os grandes e as crianças são as crianças, são sempre pequenas. E isto é válido para em qualquer momento da nossa vida. Nós, em relação aos nossos pais, somos sempre pequenos. E este pequeno não tem a ver com a nossa dimensão física. Tem a ver com o facto de os nossos pais terem chegado a este mundo, a esta vida antes de nós e de nós termos chegado depois. E neste sentido, nós seremos sempre pequenos em relação a eles e eles serão sempre grandes. O segundo aspecto é a técnica que consiste em usar representantes. Primeiro para representar os membros da família e mais tarde para representar elementos de sistemas maiores ou inclusivamente conceitos, como por exemplo fez Levi Moreno com o psicodrama desenvolvido nas décadas de 20 e 30 do século passado. A conjugação destes dois primeiros aspectos foi inicialmente usada por Virginia Satir através das esculturas familiares, e esta representação tridimensional das dinâmicas familiares foi muito poderosa para descobrir e clarificar as dinâmicas ocultas que existem nos sistemas familiares. A fenomenologia é o terceiro aspecto. A fenomenologia é uma técnica, é uma abordagem que reconhece as coisas como elas são, ou seja, implica observar os fenómenos como eles são, sem opiniões pré-concebidas nem julgamentos, ou seja, olhar para as coisas como elas são sem fantasiar, vendo-as como são, olhando para os factos e sem fazer julgamentos. Bert Hellinger foi o responsável pela introdução deste terceiro aspecto, criando um método, uma abordagem composta pelas três. Portanto, pela teoria sistémica, pela utilização de representantes e pela fenomenologia. Então, esta integração da fenomenologia dá-nos uma forma de perceber com maior profundidade as dinâmicas sistémicas e dessa forma é possível que apareçam imagens interiores que promovem processos de desenvolvimento e de tomada de consciência muito poderosos. Bert Hellinger passou muito tempo em África, quando foi missionário, e teve convívio com os povos daquela região onde ele esteve. Um desses povos são os Zulus, e, por exemplo, ele fala-nos uma das questões que ele nos traz é que dentro do sistema familiar todos têm um lugar seguro. E traz-nos o exemplo deste povo e da forma como este povo dá o lugar a todos os elementos do sistema familiar. E como é que este povo o faz? Um dos rituais que tem é, após passar um ano do falecimento de alguém da família, essa pessoa é reintegrada no lar através de um ritual.
os membros dessa família pegam num ramo de uma árvore e imaginam que esse seu antepassado está sentado sobre o ramo e levam o ramo para dentro de casa. Também uma parte do seu território é reservado para os antepassados e é nesse território, nessa parte, que os mortos têm o seu lugar e é nesse lugar também que são feitas algumas ofertas para estes antepassados. E quando alguém, por exemplo, bebe uma bebida, pode ser uma cerveja, essa pessoa oferece algumas gotas aos seus antepassados e é um ritual que é utilizado como exemplo, que eu estou a trazer aqui, por este povo. Isto está escrito, vem descrito no livro Reconhecendo o que é de Bert Hellinger, na página 58. Também a ideia de que os pais biológicos são importantes no sistema familiar, ainda que esses pais biológicos não tenham tido nenhuma relação com os seus filhos. E a ideia de que muitas gerações de antepassados são sentidos como um recurso e fonte de energia. E isto inclui o reconhecimento que os nossos antepassados e a nossa família estão profundamente conectados tanto com o bem-estar como com a doença, com o nosso bem-estar, com a nossa doença e com o bem-estar e a doença dos elementos que estão neste momento, que constituem neste momento a nossa família. E a compreensão de que nós, enquanto indivíduos, somos parte integrante da nossa família e da nossa linhagem ancestral. E esta ideia encontra-se também em muitas culturas, incluindo a dos maoris da Nova Zelândia, que falam da sua linhagem ancestral como o Wakapapa. Tenho sempre dificuldade em dizer esta palavra. A ideia também de que o alinhamento em termos da ordem na família, de que quem chega primeiro, essa linhagem geracional e a continuidade da árvore familiar, incluindo quem ainda poderia ter algum impacto na família, até ser reconhecido, é importante olhar para este alinhamento em termos de ordem na família. O que é que significa este alinhamento? Significa que na minha família, tomando a minha família como exemplo, há pouco tempo eu fiz a construção da árvore genealógica da família e consegui, por exemplo, chegar a membros da família que viveram em 1800. Então é importante olhar para todas estas pessoas que vieram antes de mim e que vêm antes de nós em cada um dos nossos sistemas familiares e de alguma forma reconhecer a sua função, o seu papel nesta linhagem de acordo com o momento em que eles chegaram. E isto para dizer que, por exemplo, o meu bisavô veio antes do meu avô, veio antes do meu pai, veio antes de mim. Então estas pessoas têm que ser reconhecidas como parte da família, incluindo aqueles que foram excluídos, que podem ter sido excluídos por alguma razão, e eu vou falar disso agora nas próximas imagens. Então, a importância do efeito que estas partes excluídas dos nossos sistemas familiares ou dos assuntos da vida familiar ou pessoal tem um efeito, tem um impacto na família, seja de forma consciente ou inconsciente. E curar utilizando símbolos e rituais e com conexão com estes antepassados que fizeram parte da nossa família, incluindo aqueles que não puderam nascer. Honrar os mais velhos e o lugar certo dos mortos, os que não puderam nascer. Então, da observação fenomenológica do processo das constelações, Bert Hellinger compreendeu que o sistema familiar tem uma consciência, tem uma energia, tem uma alma, podemos chamar uma alma familiar, que exige que o sistema se encontre em ordem e também descobriu os princípios que determinam como isto acontece. Os princípios são estes que estão aqui. O primeiro princípio é o vínculo. E o vínculo que nos diz, o vínculo ao pertencimento, ao direito a pertencer, o que nos diz é que todos têm o mesmo direito a pertencer ao sistema familiar, incluindo aqueles que foram excluídos. E isso é muito importante, a exclusão, eu vou falar da exclusão aqui um pouco mais à frente. Então, a ordem que nos indica na família que existe uma hierarquia temporal. Então, os que chegam primeiro ao sistema familiar têm precedência. Os avós estão primeiro que os pais estão primeiro que os filhos. E isto corresponde a uma energia sistémica que podemos chamar que é a vida. Quando tentamos reverter esta ordem, surgem conflitos. Isto é muito comum, por exemplo, um exemplo muito comum, numa família que tenha, por exemplo, mais do que um filho, que tenha 2, 3, 4 filhos,
por vezes os filhos mais novos têm uma tendência a querer, de uma forma despercebida, passar à frente dos outros, não é? Como que contornar a ordem e aproximarem-se para serem os favoritos. E o que acontece é que, o que é que isso provoca nos irmãos? Provoca um sentimento e um desconforto nos irmãos, porque sentem que o seu lugar está colocado em causa. Então, é muito importante que nós, enquanto membros da nossa família, até se temos filhos, tomemos consciência disto e saibamos aplicar estes princípios, que podem ser feitos de uma forma muito simples. Esta questão da ordem, por exemplo, dou-vos um exemplo do meu filho mais novo, que gosta muito, uma das frutas que ele gosta mais é de banana. E quando eu vou comprar bananas, agora já não tanto, mas quando ele era mais pequeno, quando eu ia ao mercado comprar bananas e chegava a casa, ele queria ser o primeiro a comer a banana. E eu dizia-lhe, filho, primeiro vamos ver aqui em casa quem é que quer comer. O pai vai ver se tem vontade de comer. Se eu tiver vontade, eu vou comer. A seguir, a mãe vai ver se tem vontade. A seguir, a tua irmã, a seguir o teu irmão e a seguir tu vais poder comer. E ele às vezes diz-me assim, mas pai, se não chegar para todos? Se não chegar para todos, o pai vai cortar, vai dividir em partes iguais e todos vão ter. E tu vais ter a tua parte quando chegar a tua vez. A tua parte está assegurada, está garantida. E assim, dessa forma, eu conseguia tranquilizá-lo e, de alguma forma, colocá-lo no lugar dele de uma forma subtil. Também a ideia de que tem que haver um equilíbrio entre dar e receber. Se nós, quando temos um relacionamento com alguém e existe uma troca saudável, eu dou algo à outra pessoa e, de alguma forma, a outra pessoa sente-se em dívida comigo. E esse sentimento faz com que queira retribuir. Se cada um dá e o outro retribui da forma adequada e na mesma proporção, então estamos disponíveis para passar para a próxima ronda de trocas. E dessa forma podemos fazer crescer a nossa relação, fazendo com que este dar e receber seja equilibrado. Então, voltando aqui à questão do pertencimento, todos têm direito a pertencer ao sistema familiar, incluindo os que nasceram mortos, os filhos adotados, os meios-irmãos e os filhos abortados ou perdidos. O que é que isto quer dizer? Que é uma noção que pode ser um pouco polémica para algumas pessoas, mas que fez parte das observações de Bert Hellinger e que é algo que quem já conhece a constelação familiar sabe que tem uma influência muito forte nos sistemas familiares. Por exemplo, um casal em que há uma primeira gravidez e essa gravidez ela não é bem sucedida e aquele bebê e há um aborto. E esse aborto, porque isto são situações normalmente muito difíceis, muito delicadas, estas questões raramente são faladas, passam a ser um segredo, ou um tema, ou um assunto que não é falado, pode não ser um segredo, mas não é falado. E a seguir vem outra gravidez, e essa gravidez é bem sucedida e o bebê nasce. Este bebê nesta família, este bebê não é o primeiro filho, este bebê é o segundo filho, esta criança é o segundo filho. E se não for tratado, pelo menos de uma forma interna pelos pais como um segundo filho, como é que isto pode ser? Dando um lugar ao primeiro filho, reconhecendo que houve um primeiro filho, ainda que ele não tenha nascido, e que ele pertence ao seu sistema. Há formas de o fazer, dentro do procedimento, entre aspas, da constelação familiar, há formas de o fazer e de se isso não foi feito antes, e de trazer esse elemento da família que de alguma forma está excluído para o seio da família e assim reconstituindo o fluxo da energia da vida dentro da família. E dessa forma, se esta família, este casal o fizer, então essa criança que nasce e que está viva pode ter uma vida mais plena, mais abundante e mais próspera. Quais são os sintomas, eu vou falar disso novamente mais à frente, que uma criança e que depois se torna um jovem, um adolescente e um adulto, pode sentir na sua vida se eventualmente isto não correr desta maneira. Pode sentir que nunca está no seu lugar, por exemplo. Pode sentir que
lhe falta algo, que sente falta de algo e nunca sabe o que é. Em qualquer lugar que esteja, sente que não está no seu lugar. Por mais que faça, que trabalhe, que desenvolva, que estude, pode sentir que nunca é suficiente. Isto porque não está no seu verdadeiro lugar. E quem pode fazer isto, quem pode colocar esta família em ordem, em primeiro lugar, são os pais. Então, esta ideia de que todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Todos os filhos, incluindo os que nasceram mortos, filhos adotados, meios irmãos e filhos abortados ou perdidos, os pais e os seus irmãos, casamentos ou relações anteriores dos pais, avós e os seus casamentos e relações anteriores, por vezes bisavós, e aqueles que em relação ao sistema familiar carregam uma perda ou obtiveram um benefício que lhes mudou a vida. Por exemplo, pessoas cujos bens foram roubados por um antepassado nosso. O que é que isto quer dizer? Que este vínculo, este direito a pertencer, ele está relacionado não somente com membros da nossa família, mas com pessoas, por exemplo, que sofreram danos provocados por um elemento da nossa família. Por exemplo, imaginem que um antepassado nosso fez fortuna à custa ou em prejuízo de alguém que foi seu associado ou que fez fortuna, por exemplo, aproveitando-se do trabalho de outras pessoas, não dando a retribuição justa, e essa fortuna passou de geração em geração e chegou até nós. E de alguma forma nós estamos a ter dificuldade em manter essa fortuna. Então é preciso olhar para estes aspectos da criação da fortuna, não é? E procurar integrar, restituir a honra, restituir a dignidade a estas pessoas que foram de alguma forma prejudicadas para que a família pudesse ter este benefício. E a constelação familiar há forma, há processo, há procedimento de o fazer através da constelação familiar. Eu hoje não estou a falar da constelação familiar pura e dura, estou a falar dos princípios básicos de vida que estão na base da constelação familiar. Então, quando falamos em pertencer à família, em pertencimento, em direito a pertencer e em vínculo, temos necessariamente que falar de exclusão. E a exclusão acontece em todas as famílias, em todos os sistemas. E nós podemos excluir membros do nosso coração de muitas maneiras. Podemos evitar o luto, podemos simplesmente esquecer quem poderá ter morrido jovem, podemos negar abortos de crianças que tenham sido entregues para a adoção, relações extraconjugais ou relações anteriores, ou eventualmente excluir alguém da nossa família porque a sua orientação sexual não é bem vista, ou porque as suas crenças políticas ou religiosas ou outras quaisquer não são bem aceitas pela família, ou qualquer tipo de desonra ou rebeldia que a família não aceite, não é? Que esta alma familiar não veja com bons olhos. E isto são tudo exclusões. E quando um membro da família, do sistema familiar, é excluído, gera-se um desequilíbrio sistémico, o qual outro membro do sistema irá tentar compensar sujeitando-se a riscos. O que é que isto quer dizer? Eu vou-vos dar um exemplo de um casal, há já bastantes anos atrás, que com uma filha jovem, que estava na faculdade e a certa altura decidiu deixar de estudar e escolheu uma profissão na altura difícil de aceitar pelos pais. Uma profissão até polémica ligada à prostituição. E os pais ficaram desorientados com esta escolha da filha. A filha disse-lhes que estava consciente dos riscos, que era aquilo que queria fazer e que tomava as suas precauções e que ia avançar com aquela ideia. Os pais ficaram bastante... Isto é um caso real, atenção, não é uma ficção para este momento, é um caso real. Os pais procuraram ajuda em vários locais e não estava a dar resultado. E a certa altura tomaram contacto com a constelação familiar e colocaram esta questão. Então, o que se verificou nesse momento de constelação familiar foi que o pai dela, o pai dessa menina, teve uma tia-avó que no tempo da Segunda Guerra Mundial, isto é uma família francesa, no tempo da Segunda Guerra Mundial, para garantir que a família tinha alimento, tinha comida na mesa e que todos se mantinham vivos,
essa tia-avó, ela prostituiu-se junto dos alemães. E com esse comportamento, com essa atitude, ela garantiu o alimento, o sustento e garantiu que todos ficassem vivos. Só que o que é que aconteceu? Quando a guerra terminou e a comunidade se reconstituiu, essa mulher foi considerada colaboradora com o inimigo e prostituta. E, portanto, foi excluída da família. Foi considerada prostituta e colaboradora com o inimigo e, portanto, excluída da família. E viveu o resto dos seus dias sozinha e morreu na miséria. O que é que acontece? Esta exclusão causou, é como se fosse uma energia, não é? Uma energia que ficou registada na memória desta família, que causa o chamado desequilíbrio sistémico. E esse desequilíbrio sistémico, outro elemento do sistema familiar vai tentar compensar, sujeitando-se a um destino difícil, semelhante ao deste antepassado. Isto é, eu compreendo que possa ser, para quem não conhece a constelação familiar, uma ideia um pouco polémica, mas aquilo que nós observamos em processo de constelação familiar é que isto acontece, e há inúmeros exemplos de que isto acontece assim. Então, de certa forma, há uma memória genética, há uma memória familiar que hoje em dia a epigenética ajuda também a explicar, que faz com que esta informação fique no sistema familiar e um elemento da família, algumas gerações mais à frente, vai procurar equilibrar este destino difícil, esta exclusão que houve atrás, algumas gerações atrás, assumindo esta pessoa no momento atual um destino difícil. E a constelação familiar permite, através de um determinado movimento, mesmo que a pessoa já não esteja viva, que já tenha falecido este ano passado, permite restabelecer o fluxo, este fluxo sistémico da energia do amor na família e trazer esse elemento excluído para o seu devido lugar dentro da família. Isso promove um alívio desta tensão provocada no sistema familiar, o que fez com que, neste caso, e após se promover esse movimento com esta tia-avó do pai desta menina, fez com que ela, passado algum tempo, deixasse de sentir esta necessidade de seguir este caminho e regressou à sua vida normal, esqueceu a ideia que tinha antes. E, portanto, isto é um exemplo real de como a exclusão de um elemento pode ter um sério impacto na vida de outros elementos, algumas gerações mais à frente, por esta necessidade de compensação que o sistema familiar tem. Então, nestes casos, as consequências podem ser sentidas por indivíduos em gerações posteriores sem que essas pessoas tenham consciência do motivo por que sentem o que sentem, porque isto é totalmente inconsciente até que possa vir à luz, não é? Tornar-se visível. Por exemplo, uma criança pode carregar o peso de não pertencer ao seu sistema e pode carregar esse sentimento por um tio que cometeu um crime e que foi excluído do sistema familiar. Isto aplica-se a qualquer tipo de exclusão, não é? Do sistema familiar. Também a ideia de que há uma hierarquia temporal e que esta hierarquia define a relação energética entre os membros da família e todos os integrantes do grupo familiar têm um lugar de acordo com o seu nível de pertença para que o sistema e os seus membros possam prosperar. Isto significa que os pais vieram antes dos filhos, em consequência têm a responsabilidade pelos seus filhos. Por vezes acontece quando um pai está debilitado que um filho tenta tratar dele. E quando esta situação se instala, se instalar de uma determinada forma, pode tornar-se a parentificação do filho. Isto tem consequências, não só para o filho, mas também para o sistema familiar. Então, quando eu me coloco a ajudar alguém que é meu pai ou meu avô, eu devo colocar-me da forma certa, e vou falar disso na quinta-feira, quando falar nas ordens da ajuda. Existe uma hierarquia similar entre irmãos, respeitando a sua ordem de nascimento. Voltando aqui um bocadinho atrás à questão dos pais, quando os nossos pais chegam a uma fase da nossa vida que precisam da nossa ajuda, nós devemos ter sempre em mente a diferença entre cuidar e atender. Porque o cuidar significa que eu antecipo as necessidades do meu pai ou da minha mãe. E isso, de alguma forma, pode tocar, pode beliscar a sua dignidade, pode beliscar a sua honra. Então, se eu, em vez de cuidar, eu atender, eu
aguardo que o meu pai ou a minha mãe façam, manifestem a sua vontade e eu assim posso cuidar. É claro, eu assim posso atender, peço desculpa. É claro que, por exemplo, se um pai ou uma mãe estão numa situação em que já não podem manifestar a sua vontade, eu posso sempre internamente colocar-me nessa posição, internamente, dizendo a mim mesmo, fazendo uma meditação, se quiserem, ou uma visualização, e dizer a mim mesmo: eu coloco-me ao serviço do meu pai e da minha mãe, sabendo que ele ou ela é maior do que eu, são maiores do que eu, chegaram antes de mim, e que eu sou apenas o filho. E internamente posso de alguma forma visualizar algo que lhes digo, ainda que possam estar numa situação que não compreendam já, em que lhes digam assim: querido pai, querida mãe, permita-me que cuide de si ou que atenda às suas necessidades. E com essa postura, com esse comportamento, com esse comportamento, nós estamos mais aptos a tratar dos nossos pais, numa situação dessas. Falando agora de equilíbrio, há uma necessidade de compensação entre perdas e ganhos, dar e receber. E como uma lei sistémica, como uma ordem do amor, esta necessidade atua em todos os níveis, quer sejam conscientes ou inconscientes. E surge uma necessidade de compensação. E às vezes isso acontece fazendo com que se perca algo, com que se vivencie algo de mal, mesmo sem que haja uma aparente necessidade ou sem se perceber de onde isto vem. É como se houvesse um sentido de equilíbrio que dita se há crédito ou débito com alguém. Isto relacionado com o exemplo que eu também dei há pouco. Isto é praticamente quase como uma fórmula matemática. Se damos algo, então esperamos receber algo também, ainda que não seja na mesma moeda. O outro, por sua vez, sente uma pressão para retribuir, dar também algo. E se deve algo, há uma pressão para pagar, para devolver, para quitar. Se esta troca for efetiva, for feita de uma forma efetiva, produtiva, positiva, a relação será fértil e rica. E isto ocorre tanto no positivo quanto no negativo. A troca equilibra as relações, tornando possível uma convivência longa e saudável. Eu queria só aqui ver o que é que vem a seguir. Sobre esta questão do equilíbrio, eu queria elaborar algo mais nesta fase, e que é o seguinte. Se eu estou num relacionamento com alguém, por exemplo, e vou falar aqui, por exemplo, de um relacionamento íntimo, eu neste caso, tenho uma parceira, estou num relacionamento com ela ou num casamento e eu proponho-me ou disponho-me a dar-lhe algo. E ela recebe algo de bom. Pode ser uma atenção, pode ser, enfim, algo de bom nesta relação. E eu inicio esse movimento e dou algo de bom a esta pessoa. Ao dar algo de bom, de alguma forma, eu posso esperar que ela me retribua. Este esperar que retribua, embora seja legítimo, se eu tiver isto como uma obrigação, eu estou a desequilibrar a relação, o relacionamento. Se eu considerar que é uma obrigação quando dou que a pessoa me retribua, eu estou de alguma forma a desequilibrar este relacionamento e posso estar a exigir algo de mais da outra pessoa que ela não pode dar. Então, se eu dou de forma incondicional e, claro que quando damos, queremos receber, naturalmente, mas se eu o fizer de forma incondicional, eu não coloco pressão sobre a outra parte e a outra parte fica livre de retribuir se quiser e se puder. Se a outra parte tem consciência disto e retribui na medida certa, nem mais nem menos do que a medida certa, e a medida certa é algo que é preciso experimentar, é preciso vivenciar para ter a noção de que medida é essa. E a medida certa não quer dizer que se eu dou um copo que está cheio até meio, que a outra pessoa tenha que me dar um copo também, por exemplo, se ela tem sede, eu dou-lhe um copo que está cheio até meio de água e ela dá-me um copo que está cheio até meio de água. Não é isso, não é somente isso, é dar o suficiente e um pouco mais. E esta é a chamada troca positiva. Então, se me dá um pouco mais, que não seja em demasia, que não seja um esforço para essa pessoa, eu recebo e estou pronto para iniciar. Houve uma troca efetiva, produtiva, positiva, estou pronto para iniciar uma ronda de trocas. Agora, isto também é válido para as trocas negativas. Então, se eu causo dano à outra pessoa, a outra pessoa tem uma necessidade de retribuir. E se a outra pessoa retribui com um dano ainda maior,
o que acontece é que vamos entrar aqui numa troca negativa que pode entrar numa espiral que depois não tem saída. Então, eu tomando consciência disto e tendo consciência destas ordens do amor, de Bert Hellinger, que Bert Hellinger nos transmitiu, se o dano me está a ser causado a mim, eu então, claro que eu devo retribuir com algum tipo de dano. Posso retribuir, devo retribuir, mas um pouco menor, que não seja tão grave. Estamos a falar aqui, não estamos a falar aqui de situações de risco de vida, não é? Estamos a falar de uma troca dentro de um relacionamento, vamos dizer assim, normal, entre aspas, saudável, de natureza saudável, não é? Então, de qualquer forma, quando há um dano de uma gravidade maior, esse dano também tem que ser de alguma forma retribuído de alguma forma. Eu vou falar um pouco disso a seguir. Então, se alguém me causa um dano e eu retribuo na mesma moeda ou ainda faço um dano maior, o nosso relacionamento vai se destruir. E se eu tenho interesse em manter o relacionamento e em torná-lo saudável, então eu posso retribuir o dano, mas um pouco menos, para permitir que a outra pessoa tome consciência. Não é? E tome consciência e tome consciência de que me causou um dano. E se essa pessoa tomar consciência e quiser manter a nossa relação, então ela vai ter a oportunidade de me retribuir, se calhar não já com um dano, mas já com algo de bom. E retribuindo com algo já de bom, eu posso então voltar a retribuir a dar algo de volta, então com algo que seja positivo na mesma medida e um pouco mais. Então, quando falamos de trocas negativas, temos sempre que ter em mente que se temos consciência que queremos manter esta relação, que queremos que ela regresse a um patamar de equilíbrio, a uma relação efetiva e produtiva e positiva, devemos, sim senhor, causar um dano, mas um pouco menor, para que seja possível, nesta ronda de trocas, voltarmos para um nível de trocas positivo e dessa forma fazer com que o convívio e a relação seja saudável. Então podem imaginar que o nosso sistema familiar é como, podemos imaginar que cada um de nós está num móvel como este, e cada um de nós este é um móvel pode ser do sistema solar, por exemplo, e que cada um de nós corresponde a um destes planetas, a um destes elementos que aqui está, e que o sistema ele está em equilíbrio. E se vier alguém, por alguma razão, balançar o sistema, ele vai ficar em desequilíbrio durante algum tempo, mas depois vai naturalmente regressar para uma situação de equilíbrio. O que acontece é que quando algo mexe com o equilíbrio do sistema familiar, ele vai se equilibrar ou sim ou sim. O que acontece é que este equilíbrio pode ser alcançado com destinos difíceis no passado, com exclusões no passado, com destinos difíceis no momento atual ou no futuro. E o ideal para que todos possamos viver de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, abundante, com bons relacionamentos, é que precisamente, conforme eu fui falando ao longo desta palestra, possamos promover o equilíbrio no sistema familiar, na alma familiar, de forma que os excluídos possam ser incluídos no sistema familiar e que os destinos difíceis, que as pessoas que assumem destinos difíceis, por vezes de forma consciente ou inconsciente, de forma inconsciente, possam então regressar à sua verdadeira missão, ao seu verdadeiro propósito de vida, sem esta necessidade sistémica de compensar a exclusão que aconteceu lá atrás. Então, se houver alguma questão, aproveitem agora para me colocar aqui no chat. Eu estou disponível para responder uma outra questão se tiverem alguma questão. E tenho aqui agora, em seguida, uma demonstração do que são os princípios básicos de vida, uma demonstração que eu fiz previamente e que ficou gravada e que vou partilhar então convosco. E se em simultâneo tiverem alguma questão que me queiram colocar aqui no chat, fiquem à vontade, eu estou disponível para vos responder. Vou colocar então essa
esse vídeo que ilustra aquilo que nós estivemos a ver e a ouvir até agora. Peço só mais um momento. E eu vou fazer a demonstração utilizando os meus bonecos. Então o que vos peço é para imaginar que este tabuleiro, que é um barco, e que este barco ele navega num oceano, que eu um pouco mais à frente já vou falar sobre esse oceano. E este barco ele é movido por uma força criadora que impulsiona este barco sempre para a frente. E esta força criadora ela sabe que este barco tem que chegar a um determinado ponto, um pouco mais à frente. Só que esse ponto está longe e esse ponto não o podemos vislumbrar. E nós estamos posicionados, cada um de nós tem o seu próprio barco. Estamos posicionados neste barco e atrás de nós temos a nossa família. Os elementos que constituem a nossa família. Este barco simboliza aquilo que podemos chamar o sistema familiar. O sistema familiar que é movido por uma força criadora que podemos dizer que é a alma da família. Então aqui estamos nós, na proa do nosso barco e por trás de nós a nossa família. Todos os elementos que podemos imaginar que constituem o sistema familiar e que pertencem ao sistema familiar. Eu vou colocar aqui mais alguns bonecos para que seja mais fácil. Agora aqui nesta quarta linha eu vou colocar aleatoriamente os bonecos que simplesmente representam o grande sistema familiar. E então nós estamos dentro deste barco, que é o barco da nossa família, do nosso sistema familiar, pertencemos a este sistema. E o que acontece a este barco quando, por exemplo, por alguma razão, eu vou rodar ligeiramente para que possam ver que nós estamos na frente, na proa deste barco. E este barco move-se, movido por esta força criadora, por esta força criativa, e esta força criadora ela sabe que este barco ele tem que chegar a um determinado destino. Acontece por circunstâncias normais da vida, como vocês sabem, para cada um de nós, 20 gerações atrás, pelo menos existiram 1 milhão de pessoas que fizeram parte do nosso sistema e que permitiram a todos nós chegar a esta fase, a este momento. E essas pessoas viveram aquilo que é humanamente possível viver ao cimo da Terra. Foram ricos, foram pobres, viveram com abundância, viveram em paz, outros viveram em guerra, uns foram saudáveis, outros tiveram doenças. Portanto, tudo aquilo que é humanamente possível viver ao cimo da Terra, estas pessoas viveram e isso permitiu que cada um de nós chegasse até aqui. E então nós estamos neste barco, e este barco ele navega numa determinada direção, e o que é que acontece? Por vezes, por determinadas circunstâncias, há um elemento que é excluído. Este elemento é excluído e ele é excluído, por exemplo, para uma das extremidades do barco. E o que acontece é que esta exclusão pode acontecer por razões de contexto social, porque esta pessoa cometeu um ato que a família não vê com bons olhos, porque a sua preferência sexual não é bem vista ou não é aceite, a sua escolha religiosa, enfim, um determinado motivo que levou a que o sistema familiar excluísse este elemento por alguma razão. E este elemento é excluído e move-se para uma das extremidades do barco. Vou pôr aqui assim um bocadinho mais para este lado.
E o que é que acontece? Acontece que, por fruto desta exclusão, este barco sofre um ligeiro desvio. É como se o peso do barco inclinasse para o lado deste elemento excluído. E o que acontece é que nós sabemos, fruto dos princípios básicos de vida, das ordens do amor, como lhe chamou Bert Hellinger, esta exclusão, esta pessoa excluída, vai originar no sistema familiar algumas gerações mais à frente que outro elemento, ou nós mesmos ou outro elemento da nossa família, assuma um destino difícil e se movimente para uma região que equilibre o barco. E de alguma forma este destino está emaranhado com o destino desta pessoa excluída aqui atrás. E o que acontece é que, ao haver este movimento para um destino difícil, o barco reassume a sua rota original, porque esta força criadora que o move, ela sabe, tem uma sabedoria que faz com que este barco tenha que seguir este destino para chegar a um determinado ponto aqui à frente que nós não conseguimos vislumbrar, mas que esta força criadora assegura que o barco se move na direção correta, fazendo com que algumas gerações mais à frente uma pessoa assuma um destino difícil. E o barco pode se manter equilibrado assim, equilibrado com o excluído aqui e com um destino difícil ali, e o barco mantém o seu equilíbrio à mesma. Ele vai manter-se na rota desejada. Só que, naturalmente, para que possamos viver a vida em paz, não é? Uma vida mais completa, mais plena, mais serena, é bom que este excluído possa voltar ao seu lugar no sistema familiar e que este destino difícil que está emaranhado com este excluído, esta pessoa possa também voltar ao seu lugar e assuma então uma vida mais, vamos dizer assim, um propósito de vida mais de acordo com aquilo que é a sua missão, aquilo que vai fazer aqui neste momento. E o que as ordens do amor, o que os princípios básicos nos permitem, através da constelação familiar, é promover um movimento, promover um determinado movimento que permite que este excluído volte a ser incluído no sistema familiar, através da reposição do fluxo do amor, podemos chamar assim, e isso fará com que este destino difícil aqui à frente, esta pessoa aqui à frente, que assumiu um destino difícil por via do emaranhamento, regresse ao seu lugar no sistema familiar. E isto faz com que o barco mantenha o seu caminho, portanto, a sua rota para esse ponto no futuro que esta força criadora que o move assegura que ele tem que chegar lá. Desta forma, e com todos no seu lugar, o barco pode manter a sua rota, o seu caminho, o seu destino até chegar ao ponto onde tem que chegar. E desta forma nós conseguimos perceber que é muito importante nós pertencermos ao nosso sistema familiar. Sabemos que há uma necessidade de pertencimento, que é um dos princípios básicos de vida, uma das ordens do amor, que há uma determinada ordem, não é? Que constitui o nosso sistema familiar e que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio nas trocas, e esse equilíbrio manifesta-se na forma como o barco se inclina para um lado ou para o outro, conforme há um elemento excluído. Por exemplo, pode ser um elemento excluído aqui nesta linha da família, e que faz com que outro elemento mais à frente assuma um destino difícil para equilibrar esta exclusão. Então, desta forma, nós podemos perceber os princípios básicos de vida e as ordens do amor, como Bert Hellinger chama as ordens do amor. Agora, pode suceder que este barco, por alguma razão, os elementos deste sistema familiar deixem de existir por alguma razão. Isso podem imaginar que de alguma forma este barco vai submergir, ele vai entrar neste oceano que nós podemos chamar do oceano do espírito. Também podemos chamar, é um oceano
que contém a informação que é eterna, a informação que faz parte da história do planeta desde sempre. E essa informação, essa história do planeta desde sempre, que podemos chamar de memória eterna, ela faz parte deste oceano. E se em algum momento este barco submergir neste oceano, esta informação, esta família, ela não desaparece. A informação desta família passa a fazer parte deste oceano, deste grande oceano, desta memória eterna, e isto vai fazer com que outras famílias possam aceder à informação que este sistema produziu e que passou a fazer parte dessa memória eterna. E assim nós podemos compreender, perceber e explicar de uma forma relativamente simples, didática, os princípios básicos de vida, as ordens do amor, como lhes chamou Bert Hellinger. Então, esta é a demonstração dos princípios que eu acabei de falar. Espero que tenham gostado. Quinta-feira vou falar sobre as ordens da ajuda. É claro que isto esta foi uma palestra que permite ter uma breve percepção dos conceitos que estão por trás daquilo que são as constelações familiares. Como eu falei no início, a constelação familiar é algo que é um caminho que leva tempo, não é algo que se possa compreender, perceber de um dia para o outro, como enfim, todas as coisas importantes da nossa vida, não é? Tudo que faz parte, todos os movimentos que fazem parte. Esta foi uma pequena introdução. Quinta-feira vou falar sobre as ordens da ajuda. Já sabem que estas palestras são 100% gratuitas, com a opção de fazer um donativo para uma instituição. Nesta semana escolhemos a Unicef Portugal. Tem lá no link que eu coloquei, tem lá o link para a angariação de fundos para a Unicef. Quem quiser, quem puder, não há obrigação nenhuma. Espero que tenham gostado. Se houver alguma questão, por favor, coloquem. Podem me enviar também por e-mail, para o e-mail do qual receberam o link para a palestra. E é isso. Tenham um resto de bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora onde nos estiverem a ouvir e a ver. E tudo bom. Um beijo aqui do coração para todos vocês.